Quando o Binho e o Nando me convidou para vir, o meu coração se alegrou. Amém. Meu coração se alegrou porque há 7 anos que eu me converti, né? E desde quando eu me converti, eu não sei mais fazer outra coisa, a não ser falar da minha conversão, a não ser falar de Jesus, a não ser falar da transformação e a obra que Deus fez na minha vida. A pessoa que eu era, eu já não sou mais, né? O homem que eu fui já não faz mais parte de mim. Embora eu tenha que conviver com ele muitas vezes, embora eu tenha que olhar a sepultura dele, ir à sepultura dele muitas e muitas vezes, eu vejo quem eu era, eu vejo quem eu fui, mas eu não me identifico mais com aquilo. É sepultar alguém vivo. É estranho, não é? Nós homens, sepultarmos nós mesmos e vivos ainda. E eu venho descobrindo isso, Nando, a todos os dias, em todos os momentos. Eu tenho que sepultar uma parte de mim que ainda vive dentro de mim, todos os dias. Aceitar Cristo todos os dias. Viver uma vida com Cristo e para Cristo todos os dias. Para que todos os dias eu lembre de onde eu vim, quem eu fui e para onde eu vou, de quem eu sou, que é o mais importante. Não conta onde nós estávamos, e sim para onde nós estamos indo. Amém? Então, é um culto relacionado e direcionado para os homens, né? É um culto onde nós vamos pregar a palavra de Deus e o tema dado é os homens de Deus, homens da Bíblia, homens que marcaram passagens bíblicas, né? Homens como Abraão, como Moisés, como Jacó, homens que tiveram um convívio com Deus, homens até, né, que lutaram com Deus como Jacó, homens que foram marcados como José, que foi o pai de Deus, né, que foi pai de Cristo, né, com uma grande missão dada a ele, né? Então, eu fico pensando, o que eu vou pregar para os irmãos, o que eu vou falar para os irmãos de novo, que seja uma novidade. Se o próprio Salomão falou que não há nada de novo, né, nos céus, que nós já não tenhamos visto, que outras pessoas já não fizeram, né? Então, provavelmente, aquilo que eu vou falar aqui os irmãos já sabem, mas eu vou estar reforçando, né? O que Salomão nos diz é que não há nada de novo. Como que eu posso garantir se alguém já não falou isso, já não fez isso, né? Então, que Deus me use aqui, que eu seja sempre uma simples ferramenta, um instrumento, né, na mão dele, e que a obra dele seja feita, que o reino dele avance e que nós possamos sair daqui essa manhã transformados, diferente da maneira que nós entramos. Esse é o meu desejo. Eu quero citar alguns tópicos, né? Nós vamos falar sobre relacionamento, vamos falar sobre intimidade, vamos falar sobre convívio, né? Já logo foi lido logo o Salmo 133, né, que fala quão bom e quão suave que os irmãos estejam em harmonia, né? Que os irmãos convivam em harmonia, né? Então já foi até uma garantia, um selo do Espírito Santo de Deus, porque eu resolvi, dentre tantos temas, né, falar sobre o convívio, sobre o relacionamento, sobre a intimidade, né? E a intimidade nos dias de hoje é uma palavra que muitos acham que tem e outros desconhecem completamente. Intimidade com Deus não é uma coisa que todo mundo tem. E não é uma coisa que Deus tem com todo mundo também. Intimidade não é uma coisa que todos os maridos têm com as esposas. Intimidade não é uma coisa que todos os pais têm com os filhos, com as filhas. O convívio, o relacionamento, o sentar, o conversar, o dialogar, o ouvir, que é importante. Nem todos fazem isso com Deus. E Deus também não faz isso com todos. Embora seja essa a vontade de Deus. Se relacionar com a criatura. O Criador se relacionando com a criatura. O pai se relacionando com o filho. E que não tem nada de sobrenatural nisso. Seria a coisa mais natural do mundo. Quantos de nós somos pais aqui? Levanta a mão. Olha aí, todos nós somos, sem exceção.
Existe algo de sobrenatural você se relacionar com o seu filho? Não. Mas muitos de nós não fazemos isso. Muitos de nós não temos tempo para isso. Muitos de nós estamos ocupados com os nossos afazeres, com os nossos empregos, com o nosso ganha-pão, com os nossos dogmas, com as nossas doutrinas, com as nossas responsabilidades, compromissos, ideologias, pensamentos e etc. e tal. Então, nos falta tempo para realmente aquilo que nós devemos dar tempo, atenção. Nos falta convívio para as pessoas que nós devemos conviver. Nos falta a intimidade com quem nós devemos ter intimidade. Quantos de nós somos casados? Levanta a mão. Todos nós. E às vezes nós pensamos que nós temos intimidade com a nossa esposa. Às vezes nós pensamos que nós conhecemos as nossas esposas. E uma das coisas que nós mais ouvimos hoje em dia, esposas falando, maldita hora que eu casei com aquele homem. Os maridos falando, maldita hora que eu casei com aquela mulher. Ou dentro dos nossos lares, num momento que era para haver uma comunhão, uma amizade, uma alegria, brigas banais e nós falamos, eu pensava que eu te conhecia, hein? Olha que eu casei com você achando que eu conhecia você e eu não te conheço, não estou te conhecendo. São perguntas que acontecem, são fatos que geralmente acontecem, são discussões, né, que não tem como nós negarmos. Que se eu mentir para os irmãos, eu também vou fazer 7 anos de casado, já tive com a minha esposa. Eu cheguei a perguntar, já cheguei a falar, eu achava que eu te conhecia, hein? Mas o que você está fazendo, o que você tem feito? Momentos onde eu vi que eu estava distante do meu filho também, né? E me surpreendi com ele fazendo algo que a minha esposa virou para mim e falou assim, você não sabia que ele já sabia fazer isso? Então eu vejo o quanto eu sou falho, né? Eu vejo o quanto eu sou débil nessa parte, o quanto falha a minha competência como homem, né? Como marido, como pai, como amigo, né? Perdi um amigo há pouco tempo atrás num acidente de carro, que eu poderia ter falado mais de Jesus para ele, né? Poderia ter perdoado ele por algumas atitudes, né? E eu deixei que o tempo nos distanciasse, deixei que o tempo esfriasse o nosso relacionamento. Amigo de infância, amigo parceiro, amigo que estudou do primário até o colegial, até a faculdade. Quantos desses amigos nós não vemos mais, né? Quantos desses amigos nós não temos mais contato? Se eles estão morrendo, né? Quantos de nós não sabemos o número de calçado que a nossa esposa usa, né? A roupa que ela gosta, né? A calça que ela prefere vestir, o perfume que ela usa. Muitos de nós não sabemos nem a posição sexual que ela gosta mais, né? Eu falo isso porque eu tenho uma loja e muitas pessoas vão lá e falam, amor, que número que você usa? Que número que você calça? Mas que número que é sua calça? Então 20 anos casados, 30 anos casados. São detalhes que eu me atentei e resolvi trazer para nós nessa manhã. Resolvi perguntar tudo isso que eu estou perguntando para vocês, para mim mesmo, né? O que a minha esposa gosta, que restaurante que ela gosta de ir, que comida que agrada a ela, o que eu faço que ela não gosta, né? O que eu faço que ela gosta. Será que eu sei responder essas perguntas? E isso aí eu vou para o lado espiritual também, perguntar isso para o meu convívio com Deus, para o meu relacionamento com Deus. Será que eu tenho relacionado com Deus dessa maneira? Será que eu realmente sei aquilo que Deus gosta? Será que eu realmente sei aquilo que Deus quer para mim e aquilo que eu devo fazer para eu ser, como na Bíblia, um homem de Deus, marcado por Deus, transformado por Deus, eleito por Deus? Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias, porque senão eu vou muito além nessa introdução, já até fui. E nós vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler poucos versículos. Nós vamos ler do 22 ao 27. E nós vamos falar de um personagem da Bíblia que é pouquíssimo citado, que nós não temos quase nenhuma informação sobre ele.
mas a pouca informação que nós temos sobre ele contém uma unção poderosa, contém algo diferente de tudo que nós já vivemos, já vimos e já lemos na Bíblia. Nós vamos falar sobre Enoque. Gênesis 5, versículo 22. Nós não temos muitos relatos, a Bíblia não fala muito sobre Enoque. Mas eu creio que através do Espírito Santo de Deus, nós teremos uma revelação poderosa, uma grande lição que esse grande homem de Deus deixou para nós. Quem achou, diga amém. Amém. Então, Gênesis 5, versículo 22. Andou Enoque com Deus, e depois gerou a Matusalém. Viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Matusalém viveu 187 anos e gerou Amaleque. Depois que gerou Amaleque, viveu Matusalém 785 anos, 782 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 979 anos, e morreu. Até aí está bem. Fechem os vossos olhos. Deus, obrigado por mais este dia de vida. Obrigado, Senhor, por esta manhã que nós estamos reunidos aqui no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor é o doador da vida, o Senhor foi quem nos criou, o Senhor foi quem soprou o fôlego de vida em nossas narinas. Obrigado porque chegamos até aqui, Deus. E se chegamos até aqui, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Fala conosco, Senhor, aquilo que Tu queres falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Nos cura, Senhor. Nos toca. Abra, Senhor, os ouvidos. Ouvidos e olhos espirituais para que possamos ver e ouvir toda a Tua vontade em relação a nós. Toma nossa vida e nossa vontade em Tuas mãos. Orienta-nos, ó Deus. Fala conosco através do Teu Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal. Toda e qualquer seta, toda e qualquer flecha, toda e qualquer investida de Satanás e dos seus demônios contra as nossas famílias, contra as nossas esposas, nossos filhos, nossos lares, os nossos comércios. Toda investida do diabo contra a nossa vida, Deus, seja repreendida agora em o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, primeiro ponto dessa pregação, primeiro ponto dessa palavra. No versículo 24, a Bíblia nos diz: andou Enoque com Deus e já não era. Todo ser que anda com Deus, ele desenvolve um relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que eu começo a andar com alguém, a partir do momento que eu começo a conviver com alguém, a partir do momento que eu começo a partilhar com a pessoa, comer 1 quilo de sal com a pessoa, eu passo a conhecer a pessoa. Nesse caso, Enoque passou a andar com Deus. E quando ele passa a andar com Deus, ele mostra quem ele é para Deus. E começa a conhecer quem Deus é, como um ser supremo, como Criador. E isso vai envolver o relacionamento. Isso vai envolver um convívio. E isso vai gerar uma intimidade, um conhecimento.
Eu sou professor de judô, sou professor de jiu-jitsu e eu tenho mais de 200 alunos. Tenho um mini também há 6 anos, chamado Jesus e Judô para Todos. E eu tenho pessoas ali que eu desenvolvi um relacionamento, que eu desenvolvi um convívio. Pessoas que conhecem, que passaram a me conhecer e conhecer o trabalho que eu faço, que eu desenvolvo. E eu aprendo com essas pessoas e essas pessoas aprendem comigo. Na maioria das vezes, eu aprendo com os meus alunos, mas em 99% os meus alunos aprendem comigo. Porque ali no judô, ali no jiu-jitsu, eu sou o chefe, eu sou o líder. Eu retenho um conhecimento maior. Eu sei do que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde eu estou pegando. Você pode entender o que Deus está falando para a gente essa manhã? Então, num relacionamento com Deus, eu me entrego a Deus e confio que Deus é o líder. Eu confio que Deus é o chefe. Eu confio que aquele que me formou sabe cada célula do meu corpo e sabe o que eu estou fazendo. E sabe o que ele está fazendo. Isso eu aprendo num relacionamento com meu filho de 5 anos de idade. Quando eu olho para o meu filho, eu aprendo algumas coisas com ele. Mas na maioria das vezes, tartaruga, ele aprende comigo. Se eu digo para ele não enfie o dedo na tomada, é para não enfiar, porque se ele enfiar, ele vai tomar um choque. E pode ser que o choque venha matá-lo. Então, ele descobre que ali há perigo, que ali há morte, e que aquilo ali ele não deve fazer. Mas eu consigo aprender algumas coisas com ele. Porque existe um relacionamento. Existe um convívio. Existe uma ordem estabelecida. Eu sou o pai, ele é o filho. Manda quem pode, obedece quem quer. Isso acontece com os nossos amigos, com os nossos funcionários, nas nossas empresas. Isso acontece nas regiões celestiais. Isso acontece no mundo espiritual. Isso acontece com as nossas esposas. É lógico que com a nossa esposa é difícil, né? Porque os dois querem mandar igual. Aí obedece quem tem cabeça, obedece quem tem a consciência de ceder. Porque o relacionamento tem que haver flexibilidade. Se não tiver flexibilidade, se um não ceder, vai quebrar. Né? E às vezes, né, nós temos que ceder. Lavar uma louça, né, faz parte do carinho. Limpar um quintal, dizer assim, senhora, não senhora, tudo bem, meu benzinho. Né? Pelo menos deixar elas acharem que mandam alguma coisa. Que o cabeça é nós. Ó. Nós não podemos deixar o governo da nossa casa também na mão das nossas mulheres. Né? Elas são frágeis, nós pensamos que elas aguentam com problema, mas elas não aguentam. Se nós temos dívida no banco, nós não temos que encher a cabeça da nossa mulher com a dívida no banco. Tem problema com os amigos, não vamos encher a cabeça das nossas esposas com os problemas com os amigos. Elas são frágeis. Nós sabemos resolver as nossas dívidas, os nossos problemas. Nós sabemos conseguir dar um jeito na situação. Elas não. Elas já têm as preocupações delas, já têm as manias delas. Mas nós aprendemos com elas também. Né? Isso é convívio. Isso é relacionamento. E com Deus, irmãos, no mundo espiritual, é a mesma coisa. Eu quero trazer essa simplicidade. E depois os irmãos vão entender por que é simples assim. Quando nós passamos a caminhar com Deus, quando nós passamos a nos relacionar com Deus, nós vemos o quão errado nós somos. E o quão certo Deus é. Quando eu descubro quem Deus é, eu vejo quanta cagada eu estou fazendo. Eu vejo quanta coisa de errado há dentro de mim e ao meu redor. Porque eu só vou saber o que é errado quando eu descobrir aquilo que é certo. Eu só vou entender aquilo que é bom para mim quando eu conhecer aquilo que realmente é bom para mim. Se eu não tiver o conhecimento disso,
eu vou continuar vivendo de maneira errônea. Eu vou continuar fazendo as coisas erradas. Eu vou continuar sendo ruim. Eu só vou ser bom a partir do momento que eu receber algo bom dentro de mim. A Bíblia nos diz que se há algo bom dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que trazer isso para dentro de nós. As pessoas, elas confundem hoje intimidade, né, com ouvir a voz de Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus, mas isso não significa que nós somos íntimos de Deus. As pessoas confundem intimidade com Deus em servir a Deus, em fazer um louvor, em impor as mãos, em, no nome de Jesus, ver uma pessoa sendo curada, ver uma pessoa sendo liberada. Mas isso não significa intimidade com Deus. Não significa que você é uma pessoa íntima, que convive com Deus. Porque Jesus fala que em meu nome expulsarão demônios, em meu nome farão obras maiores ainda. Mas o mesmo Jesus fala que vai chegar um dia que ele vai virar e vai falar, olha, eu não te conheço. Mas Jesus, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome, fiz maravilhas, mas eu não te conheço. Você não é íntimo meu, você não entrou na mesa comigo, você não ceiou comigo, você não deixou eu entrar. Quando eu bati nas portas do seu coração, você não andou comigo, não conviveu comigo, não comeu 1 quilo de sal comigo, não esteve junto comigo, você só usou meu nome. Para você eu só fui um nome. Você obteve lucro em meu nome. Você obteve fama em meu nome. Você fez shows milionários em meu nome. Você cantou os meus louvores. Você se usurpou da minha glória. Você fez tudo, mas não para mim, para si. Desculpa. É com pesar no coração que eu vou te falar. Eu não te conheço. Aparta-te de mim. As pessoas confundem isso, e eu vou falar para os irmãos que eu confundo isso também. Às vezes eu acho que eu sou íntimo da minha esposa e eu não sou. Às vezes eu acho que eu conheço o meu filho e eu não o conheço. Quem são os amigos do seu filho? Quais são as músicas que o seu filho está ouvindo agora, nesse momento? Aonde são os lugares que ele vai? O que ele está fazendo? Com quem ele anda? Quem realmente são os amigos do seu filho, da sua filha? Que andam com ela na escola? Será que ela não tem uma amiguinha que é bruxa? Será que ele não tem um amiguinho que é maconheiro? Eu estou falando isso para vocês porque eu não tive intimidade com meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa presente. Nunca me deixou faltar nada em casa, mas ele não sabia que com 13 anos eu já fumava maconha. Ele não sabia que com 12 anos eu já escutava Raul Seixas. E eu gostava do demônio. E eu gostava do rock and roll. E eu fazia aquelas paradinhas lá. E eu tinha o símbolo da anarquia. E isso gerou um grande problema para o meu pai, para mim, para minha família. Com 15 anos eu já tinha sido preso, já tinha envolvimento com tráfico, já tinha envolvimento com ose. E isso foi longe. Mas eu estou falando para os irmãos porque às vezes a gente acha que a gente conhece a Deus, a gente acha que a gente conhece os nossos filhos, a gente acha que a gente conhece os demônios, a gente acha que a gente conhece os anjos, a gente vive num mundo de achômetro. E não é. Nós não conhecemos. Quantos de nós tem coragem de responder essa pergunta intimamente, falar assim, eu gostaria que a minha filha tivesse um marido igualzinho eu. Eu queria que a minha filha casasse com um homem exatamente igual eu. Se a resposta foi sim, amém, aleluia, glória a Deus, você está indo no bom caminho. Né? Ou que o meu filho casasse com uma esposa igual a minha. Ou que o meu filho tivesse amigos que nem eu tenho. Andasse com os amigos que eu ando. Frequentasse os lugares que eu frequento.
olhasse, visse tudo que eu vejo. E eu gostaria que o meu filho hoje fizesse exatamente o que eu tenho feito. Esse é o meu sonho de pai. Olha, filho, eu quero que você seja igualzinho ao papai. Quero que você case com uma mulher igual a minha. Quero que você seja um marido igual eu. E assim sucessivamente. Amém? É duro, né? Essa palavra mexe com a gente. Quando nós andamos com Deus, nós vemos o quão errado nós somos. Quando nós convivemos com Deus, quando nós passamos a conhecer a Deus, nós vemos o quão ruim nós somos. Tá? E a Bíblia ela fala que se alguém estiver com Cristo, é um com Cristo. Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Isso é intimidade, né? A Bíblia fala isso também em Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala: no princípio da criação, Deus, por essa razão o homem deixará o seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, 24. Só voltar um pouquinho a Bíblia aí. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aí eu vou ler lá em Marcos 10, 6, mas não precisa não. É só o que fala em Gênesis. É só uma confirmação. Mas no princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Se eu estou unido a Cristo, eu sou um com Cristo. Se eu sou casado, eu sou um com a minha esposa. Vocês entendem que no mundo espiritual é a mesma coisa que no mundo material? Deus criou os céus e a terra. Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade, assim nos céus como na terra. Nós somos reflexo disso. Então, como não ter intimidade com a nossa própria carne? Como não conhecer a nossa própria carne? Não somos dois, e sim um. Quantos de nós somos egoístas? Só pensamos em nós. Quantos de nós, na hora do prazer, só pensamos em nós? Marquei o gol e já era. Quantos de nós, na hora do futebol, deixa a molecada lá com ela e vamos jogar bola? E ela? E as crianças? E o convívio? E o relacionamento? E a intimidade? Sabe, falta mais de mim pegar na mão da minha esposa, pegar na mão do meu filho e falar, não, somos uma só carne. Sabe, somos uma só carne. Hoje o dia é de vocês. Hoje eu estou ao seu dispor, amor. O que é? Cinema? O que é roupa? O que é shopping? O que é? É limpar a casa com você? Hoje eu não vou trabalhar. Hoje o Lourenço não vai na creche. Hoje, o que nós vamos fazer hoje? Sabe, irmão? Eu tenho feito isso. Eu abri mão da minha segunda-feira, a minha segunda-feira eu tenho dedicado à minha família. Para eu ver se eu consigo essa intimidade, para eu ver se eu consigo esse convívio. E eu vou falar para os irmãos, não fiquei nem mais pobre nem mais rico. Financeiramente. A minha vida financeira continua a mesma. Os empregados continuam abrindo a loja, você entendeu? Tem dia que vende, tem dia que não vende, as coisas continuam funcionando, mas espiritualmente, emocionalmente, fisicamente falando, eu tenho ganhado o convívio, eu tenho ganhado a confiança, eu tenho ganhado a intimidade. A minha mulher, ela se espantou, porque eu venho fazendo isso já há um ano. Eu abri mão de um dia da semana. Se você não tem condição de abrir do dia da semana, abre mão de um final de semana. Um domingo,
Um sábado, não sei, você vai no domingo na escola dominical com a sua mulher, você já pega na mão dela, da escola você já leva ela para um restaurante, do restaurante você já leva ela para o zoológico, do zoológico você já compra uma pipoca, enfia a pipoca na boca dela, dá um beijo nela, você entendeu? Não precisa ter muito dinheiro, não. Pega um picolé, faz uma brincadeira com ela, tá bem, se lambuza esse picolé. Ela vai ficar brava que você passou o picolé no nariz dela, você limpa ali, beija ela, fala eu te amo, joga o neném pro colo aqui de cavalinho, né? Chega em casa cansado, toma um banho e finaliza com o culto familiar no domingo. Experimenta fazer isso aí. Eu tenho experimentado fazer isso aí, tem sido gostoso, sabe? Tem sido maravilhoso. E quando eu não faço, porque eu falho, né? Nós somos falhos, e quando eu não faço, ela me cobra. Porque isso foi importante para ela. Isso tem sido importante para ela, para o meu filho, para o Lorenzo. Né? Quantas vezes ela me cobra, ó, sai da frente da televisão, pô, dá atenção pro seu filho, sabe? Ó, seu filho quer brincar com você, tá vendo? Ó, você não sai do WhatsApp, pô, você não sai da internet, sabe? São cobranças desnecessárias, porque são obrigações nossas de homem, né? Então, nós passamos a ter intimidade com Deus, nós passamos a conhecer a Deus, nós começamos a entender e saber as verdades de Deus. Nós começamos a entender a vontade de Deus em relação a nós. E quanto mais nós vamos descobrindo isso, nós mais passamos a andar com Deus e mais nós vamos nos tornando amigo de Deus. E descobrimos que Deus fala conosco através do dia. A gente descobre que Deus ele fala tanto conosco que Ele não gosta que a gente fale mal de alguém quando essa pessoa não está próximo da gente. Que a gente fale mal de um amigo, de um colega, ou de uma pessoa que nos desagradou, porque a pessoa não está ali para se defender. Nós descobrimos que o Espírito Santo de Deus fala conosco dia e noite. Descobrimos que nós temos certos pensamentos que não vêm de Deus. Nós temos certas vontades que não são as vontades de Deus. Nós fazemos certas coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque nós começamos a andar com Deus. Todos nós passamos a andar com Deus. E aí nós começamos a entender aquilo que Deus quer e não aquilo que Deus não quer. Simplesmente isso. E nós descobrimos que Deus se alegra quando nós obedecemos Ele. E que Ele se entristece quando nós desobedecemos. Qual o pai que não se alegra com o filho que obedece? Filho, pega um negócio ali pro papai. O filho pega. Filho, não faz isso. O filho não faz. Filho, vamos pescar. E o filho é um companheirão, vai pescar com o pai. Filho, vamos jogar bola. O filho pega e vai. Quantos de nós não ficamos felizes em esse aqui é meu filho, ó. Filho, toca aí. Aí o filho vai lá e cumprimenta o camarada e fala, ei, meu filho, né? E quando a criança é triste, né, é emburrada, é recatada, é tímida, né? Pô, queria que o meu filho cumprimentasse meu amigo, mas não cumprimenta, né, cara? Eu queria que a minha esposa recebesse meus amigos de uma maneira melhor, de uma maneira mais agradável, mas ela não... Mas será que isso não é o seu reflexo? Será que não é a falta que você está fazendo na vida dele, o convívio? Ele não vê de você nele, e aí ele não faz. Eu procuro que o meu filho seja mesmo realmente igual eu, né, e faça aquilo que eu faço. Então eu tenho convivido com ele, ensinado ele, falado com ele. E ele mudou bastante de um tempo para cá, de um ano para cá. Embora ele seja novo, mas é desde pequenininho. A Bíblia fala, olha, corrija o seu filho enquanto ele é criança, corrija com vara de preferência, né? Que aí provavelmente ele não se desviará do caminho. Então eu tenho mostrado o caminho para ele. O que eu quero dizer com isso, e eu já estou terminando já, é que nós, como pai, podemos entender um pouquinho daquilo que Deus pensa e quer para conosco. A Bíblia fala que mesmo nós sendo pessoas mal, damos coisas boas para os nossos filhos. Imagine o Pai Celestial. Então, olha como nós estamos conhecendo a Deus. E não adianta nós estarmos aqui essa manhã, reunidos aqui essa manhã, falando todas essas verdades à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, e nós já vamos ver o que tudo isso tem a ver com Enoque também. Não adianta nós
subirmos o monte, jejuarmos, ficarmos 30 dias no monte, e quando chegar em casa a gente ser um cavalo com as nossas esposas, um cachorro com nossos filhos, não dar a atenção que eles merecem. Não adianta nós lermos a Bíblia, falarmos bonito diante das pessoas, evangelizarmos as pessoas e não pagarmos as nossas contas, né? Não termos um relacionamento sincero com os nossos amigos. Não adianta nós trairmos as nossas esposas, né, durante o dia e fazer jejum durante a noite, né, ou durante o dia fazer jejum e durante a noite trair a confiança das nossas esposas, dos nossos filhos, né, andar inadimplente, não pagar as nossas dívidas para as pessoas. Isso não são atitude de homem, isso não é uma coisa de um homem que quer ser um homem de Deus, né? Porque Jesus ele olhava para os fariseus e para os saduceus e eles chamavam eles de hipócrita. Por quê? Porque eles faziam um monte de coisa errada com as viúvas e depois eles iam no templo orar durante longos períodos. Jesus olhava para eles e abominava aquilo. Chamavam eles de hipócrita. E nesse simples fato eu descubro aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus não gosta. Então eu quero colocar para a gente nesse momento agora, nesse momento chamado hoje, eu quero que através do relacionamento, através da convivência, através da intimidade, nós possamos conhecer melhor os nossos familiares, as nossas esposas, os nossos amigos, possamos passar a andar com Deus. Quando o Enoque andou com Deus, ele teve a oportunidade de conhecer a Deus. É isso que eu desejo para a gente essa manhã. A oportunidade de andar com os nossos filhos, a oportunidade de andar com as nossas esposas, a oportunidade de rever os nossos amigos, a oportunidade de andar com Deus e conhecer a Deus. Eu quero que os irmãos entendam que na época que Enoque andou com Deus, ele não tinha um conceito bíblico, ele não tinha uma Bíblia na mão, ele não tinha uma religião evangélica, ele não tinha uma religião espírita, ele não tinha uma religião católica. Ele teve um contato genuíno com Deus. Nenhum ser humano, nenhum dogma, nenhuma doutrina ensinou Enoque a andar com Deus. Ele não teve a influência da religião. Ele não teve a influência de nenhum homem impedindo ele de andar com Deus da maneira que ele andou com Deus. Nada o impediu. Ele teve um convívio genuíno com Deus. Ele teve um relacionamento genuíno com Deus. E aí, o versículo 24 fala: andou Enoque com Deus e já não era. Imagina hoje você andando com Deus. Imagina naquela época Enoque andando com Deus, cara. Sem nenhum louvor, sem nenhuma religião, sem nenhuma pregação, através do Espírito de Deus. Diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina tudo, ele é o consolador, ele é o amigo, ele é o companheiro. Imagina hoje você, a partir de hoje, agora, o momento que se chama hoje, agora, começar a andar com Deus. Você sair desse portão para fora, nós terminarmos esse culto e o primeiro passo que você der na rua vai ser em direção a Deus, vai ser em direção à sua família. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e já não era. A Bíblia dá uma pausa e Enoque andou com Deus e já não era. O que Enoque não era? Enoque não era mais arrogante. Enoque já não era mais egoísta. Enoque já não era mais mesquinho. Enoque já não era dono de si. Enoque andou com Deus, André, e já não era. A partir do momento que nós verdadeiramente andarmos com Deus, também nós não seremos mais do jeito que nós somos. Então, essa palavra
é tão poderosa, contém uma unção tão poderosa, porque Enoque teve Matusalém, Matusalém teve filhos e Matusalém morreu. Se você continuar a leitura, Matusalém morreu. Viveu 970 e tantos anos e morreu. A Bíblia não diz que Matusalém foi tomado por Deus. Enoque já não era. Porque Deus o tomou para si. Olha que coisa maravilhosa. Chegou um ponto que Deus viu tanto de Deus em Enoque, que Deus tomou Enoque para si. E o meu desejo essa manhã é que nós sejamos tomados por Deus. Que nós sejamos transformados por Deus. Que nós sejamos marcados por Deus essa manhã, a ponto de nós não sermos nós mesmos, a ponto de Deus nos tomar para si. Esse é o verdadeiro desejo de nós sermos um com Deus e Deus ser um conosco, como Cristo falou, aquele que estiver em mim, eu estarei nele. Então, é uma palavra tão poderosa, é uma atitude tão simples. Nós fazemos amigos a toda hora, nós fazemos momento a toda hora, nós conhecemos pessoas a toda hora, nós passamos a andar com pessoas que nós não conhecemos. E hoje nós conhecemos a Deus. E Deus nos dá essa oportunidade de nós andarmos com Ele. E a partir do momento que nós começarmos a andarmos com Deus, andando com Deus, nós não seremos quem nós éramos. Por isso que eu mudei a minha vida, por isso que você mudou a sua vida, por isso que nós estamos em constante mudança, porque nós não queremos ser quem nós éramos. Deus tem tanto para fazer em nós, há tanto de Deus para nós trazermos para dentro de nós, e já há um grito de Deus, nós gritando por Deus. O que nós estamos sentindo agora, o que nós estamos pegando, apalpando com a mão, essa unção poderosa, essa palavra poderosa, é a vontade de nós sairmos daqui diferente da maneira que nós entramos. Isso que nós estamos sentindo vem de Deus, essa vontade de abraçar os nossos filhos, de abraçar as nossas esposas, de mudar as nossas vidas. Isso é de Deus, isso não é algo nosso. Pode chorar porque isso é transformação de vida, isso é realidade, isso é fato. Tudo passa, mas o que nós temos de verdadeiro valor não passará, que é o amor de Deus, que é a palavra de Deus. Amém. Os nossos empregos nós conseguimos, se nós formos mandados embora. Funcionário nós conseguimos, mas filhos só temos um, nós não temos outro. Esposa nós só temos um, nós não temos outra. Então tem certas coisas na nossa vida que são insubstituíveis. Deus nós só temos um, nós não temos outro. Então o meu sincero desejo é que vocês sejam marcados, transformados, como eu fui, como eu tenho sido. Que vocês tenham mais intimidade com os filhos de vocês. Que mesmo que seja difícil pagar as contas, paguem as contas de vocês. Mesmo que seja difícil perdoar, perdoe. Mesmo que seja difícil abraçar, abrace. Mesmo que seja difícil conviver, conviva. Mesmo que seja difícil buscar, busque. Que todo aquele que busca, acha. O que bate, abre. Batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Então vocês estão pedindo, vocês estão buscando, vocês vão encontrar. Nós vamos encontrar. Esse é o desejo para mim e para todos vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, velho. Amém.